dentro do fundamental, aumente, né, a sua gama de conhecimento para que ele reutilize novamente no fundamental e assim por diante. Então, eu falo que a gente é meio que sanduíche, né? O meio do sanduíche. O infantil seria a primeira fatia do pão, fundamental o recheio, e o ensino médio seria o fechamento desse sanduíche aí. Fácil não é, a gente tem que sentar, estudar, rever, trocar informação, participar de formação, né, Marinda? Estudar, 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 para a gente poder tentar fazer um trabalho de qualidade mesmo, né? Sempre objetivando o desenvolvimento do aluno. E acho que também tem uma diferença, que é o seguinte: quando em 96 saíram os PCN, eles eram parâmetros. Então, você tem que trabalhar tais e tais e tais coisas, mas eles eram mais soltos, né? Você escolhia como você trabalharia. Tudo bem que eles eram parâmetros curriculares nacionais, então de todas aquelas áreas, todas as disciplinas, mas a gente não tinha uma aderência tão grande como a gente está tendo agora de habilidades e competências, ou talvez a gente não tivesse uma linha tão clara a ser seguida. Lógico que eles falavam dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, que a gente teria que atender em cada disciplina, né? Tinha o PCN de língua portuguesa, o PCN de matemática, de história e geografia, de ciências ambientais, orientação sexual, tal, os temas transversais, etc. Mas agora a BNCC já tira, né? Assim, a gente tem tais disciplinas, dentro de tais disciplinas a gente vai trabalhar tais competências, tais habilidades, e vão vindo num crescendo, né? Vão vindo a gente vai trabalhando e você vai percebendo que ao longo do currículo você vai aprofundando determinados assuntos. Eles vão reaparecendo, mas você vai ganhando qualitativamente no sentido de aprofundar cada conteúdo, né? É diferente do PCN. E toda vez que a gente mexe no currículo, acaba que a gente vai ter mesmo que estudar muito, nós, professores, pesquisarmos muito. Todo o mercado editorial tem que se atualizar, porque daí todo o material estruturado, né? O que a gente está chamando de material estruturado? A gente chama de material estruturado isso, o método aridissal, progressão, o positivo, o ângulo, todos vão se arrumar como já houve a arrumação aqueles anos atrás, quando era o PCN, né? Então vai, Márcia, vai seguindo. A Marinda quer falar agora um pouco da educação infantil, porque daí eu vou entraria depois já dentro do planejamento propriamente dito, né? O que a gente fez, que teve que mudar, como é que a gente teve que se adequar. Pode ir você, depois ela mostra, porque ela vai mostrar na prática. Pode ir. Tá bem alinhado, Daí eu coloquei algumas observações aí, né, com relação ao estudo, consulta contínua do documento original, troca de informação, articular o trabalho. Não sei se está, não está aparecendo. Não está aparecendo. Não. Tem um monte. Não acredito, gente. Eu tô crente que está aparecendo. Olha eu. Eu tirei para ver se eu estava gravando, porque às vezes a gente esquece de gravar. Acho que está gravando sim, Ana. Agora tá. E a gente esquece de gravar. Então, por isso que eu voltei, então eu tô crente que estava aparecendo para todo mundo. Agora tá? Tá. Tá aparecendo sim, isso. Então tá bom. Pode ir um pouquinho mais para frente, por favor, aí. Nesse? Aí algumas dicas, né, de como a gente tem que atuar e quais são os focos que a gente não pode perder. Então, a gente tem que estudar muito, consultar sempre o documento, trocar informações com a equipe, não perder de jeito nenhum que você tem que articular o trabalho com os saberes anteriores. Então, você tem que trabalhar com a criança, fazendo com que ela utilize aquilo que ela já sabe para poder ampliando esse conhecimento, né, e estabelecer uma nova relação com o mundo. E principalmente fazer com que ela se torne autônoma, né? Ela também é responsável pela aprendizagem dela, não é só o professor. Antigamente a gente detinha o poder, né? O saber. Agora não, a gente é um mediador agora. O protagonismo é do aluno, né? Lá a gente trabalha com planejamento anual, o roteiro é semanal, a gente sempre faz uma retomada, a gente sempre faz um ajuste, por isso que ele é semanal.
Além da grade e do planejamento, a gente tem ainda um trabalho com desenvolvimento moral, relaxamento e concentração, que seria yoga, né? O trabalho com projeto de vida bem iniciante mesmo e o trabalho de sustentabilidade. E como é que a gente trabalhou de 2 anos para cá com relação ao... você clicar para mim, Ana, por favor, acho que é o próximo. Não, mais 2. Pode ir indo, por favor. Pode ir indo. Aqui, isso. mais um. Esse, mais um. Clica para mim em cima do azul, que aí o que é? Na verdade, é um modelo do planejamento. Então, a gente tem aí todas as competências. Esse aqui que você quer? Isso, clicar nele, daí ir descendo, daí ele vai abrindo tudo. Ué, aonde? Clica nele 2 vezes, vamos ver se ele vai abrir aí. Era para abrir. Isso? É esse ou não? Olha lá, deveria abrir. Volta nele, é o azulzinho, o anterior, isso. Clica dentro do quadrinho para ver se ele abre. Ele deveria abrir. Eu acho que não abre aqui pelo Zoom. Dentro do conteúdo e das competências. Ai, eu fiz o teste aqui em casa, abriu, que pena. Depois eu mando. Zoom? Não abre, né, Vanessa? Eu acho que não. Não acho que não, Ana. Aqui em casa eu fiz o teste, estava abrindo. Ai, que pena. Talvez porque na hora que mandou para ela, perdeu alguma configuração. Que pena. Porque aí é um modelo de planejamento que a gente já faz, já com adequação, né? A gente fez o ano passado, já para deixar para esse ano pronto. Então, sempre em dezembro, antes da gente sair. Não, esse é outro projeto. Esse é o projeto que a gente desenvolveu, o planejamento a gente sempre deixa pronto já antes de sair de férias. Então, em dezembro do ano passado, a gente já fez o planejamento para esse ano. E aí, conforme a gente vai estabelecendo e organizando os roteiros, a gente volta lá no planejamento, vai adequando, vai, né, conforme a necessidade de flexibilização. Então, o que a gente tem aí? A gente tem todas as competências que a gente vai trabalhar, os conteúdos e as habilidades correspondentes a esses conteúdos trabalhados. Tem um planejamento já completinho aí. E aí tem a descrição das habilidades, todas a partir dos conteúdos trabalhados, e por trimestre a gente tem aí todos os trabalhos que vão ser realizados, desenvolvidos a partir do planejamento. Então, por exemplo, a educação financeira. Então, tem lá a habilidade que vai ser trabalhada no conteúdo de resolução de problemas, ou sistema monetário, a gente faz uma simulação de uma venda, de um supermercado, a gente vai ao supermercado com as crianças para poder desenvolver isso. E aí tem um modelinho também do roteiro, que daí entra a parte de matemática, linguagem, ciências naturais, ciências humanas e aquelas atividades extras que eu mostrei, né? Que é o desenvolvimento moral, a yoga, que entrou a partir do ano passado, e o projeto de vida e a sustentabilidade. Então, aí tem o modelo do planejamento de matemática e do planejamento de ciências. E como é que a gente trabalhou tudo isso, né? Porque é um monte de coisa. Eu e a Claudiane, né? Queria saber, como é que foi isso aí? Eu e a Claudiane, para trabalhar tudo isso, ano passado a gente se aventurou e nós elaboramos um projeto, que é esse último aí, né? Que é uma prática para a conquista da autonomia. Então, nós pegamos o nosso roteiro de trabalho e trabalhamos com os alunos de forma que eles pudessem e tivessem a liberdade, com responsabilidade, de escolher a atividade que ele queria começar. Então, por exemplo, na segunda-feira tinha aula de língua portuguesa, história, geografia e produção de texto, né? Dentro de linguagem. E ele podia, aquele grupo de alunos, a gente só trabalhava em grupo, não trabalhamos no individual, individual é só para a situação de uma avaliação. E aí esse grupo decidia com o que ele queria começar. Então tinha grupo na sala de aula com matemática, tinha grupo com história e geografia, tinha grupo com ciências, tinha grupo com matemática. E a professora, a gente ficava quase louca na sala, mas tinha que administrar tudo isso. Então, aquele grupo começava a trabalhar com matemática. Então, eles iam resolver aquelas situações, problemas, por exemplo, vamos ver uma situação, né, de uma atividade de resolução de problemas,
onde eles discutiam, levantavam hipóteses, formulavam respostas e por exemplo, dentro do próprio grupo, às vezes a minha resposta dava X, a do outro dava Y. Então, eu tinha que ter argumentação para convencer o outro que a minha resposta estava correta. Ou o outro teria que ter argumentação para me convencer. Então, a gente trabalhava com várias habilidades, várias competências dentro de uma atividade só. E a gente fazia registro de tudo. A gente registrava tudo. Né? Quem conseguiu ter uma boa argumentação, quem conseguiu chegar na resposta, qual a estratégia que utilizou, que tipo de habilidade ele utilizou, se ele foi empático, se ele conseguiu ouvir o colega, se ele respeitou a opinião do outro. E aí a gente ia passando pela sala, dentro desses grupos, para que eles pudessem ter o desenvolvimento dessas atividades com responsabilidade, desenvolvendo a autonomia. Foi um projeto assim que durou o ano inteiro. A gente teve que voltar no planejamento várias vezes para reorganizar, readaptar as atividades para poder fazer com que os alunos realmente tivessem essa aprendizagem fidedigna mesmo, né? E aí a gente fazia uma avaliação também diagnóstica para ver até que ponto esse aluno conseguiu chegar, aquele grupo conseguiu chegar, para ver o que a gente na próxima aula teria que retomar com aquele grupo, com aquele conteúdo. É um trabalho bem minucioso, por isso que eu falo, a gente tem que estudar, entender, voltar no documento, ter as habilidades, né, já descritas dentro do conteúdo que você vai trabalhar, não pode esquecer de ter as competências ali do lado, os objetivos que você tem que atingir, porque é um trabalho árduo, não é um trabalho simples, mas é um trabalho que precisa e tem muitos bons resultados, né? Depois nós tivemos um retorno dos pais, falando a respeito de como eles estavam passando o conhecimento que eles adquiriram em sala de aula dessa autonomia para as coisas de casa. Então, você tem que arrumar seu quarto. Mãe, agora eu vou arrumar meu quarto, mas depois eu vou fazer não sei o quê. Então, assim, agora eu vou fazer a minha tarefa, depois eu vou arrumar o meu quarto. Então, eles estavam pegando todo esse trabalho da escola e transpondo para o dia a dia dele, que é um dos objetivos da BNCC, fazer com que a criança dê conta do seu dia a dia com autonomia, né, e com responsabilidade. E a gente trabalhava isso dentro da matemática, dentro das ciências humanas, dentro das ciências naturais e da linguagem. Peraí. Márcia, você falou uma coisa que eu achei interessante. Na mesma atividade, você trabalha várias competências. Isso. Foi isso que você falou, não é? Então, acho que isso que seria interessante das meninas perceberem, e do Fio também perceber, que embora você tenha um elenco de competências e de habilidades, não é porque você tem uma competência que é uma atividade para cada competência ou uma atividade para cada habilidade. Por exemplo, dentro da resolução de problemas, você poderia estar utilizando a gestão de tempo, a empatia de saber ouvir o outro, respeitar a opinião do outro, de ter argumentação para poder defender a sua opinião, formular hipóteses, né, resolver e tentar chegar numa resolução. Então, o professor precisa estar muito atento a esses pequenos detalhes, porque, na verdade, uma única atividade, ela pode, sim, né, demandar somente uma ou duas, mas aquela atividade que você pode aproveitar todo esse momento precisa ser muito rica, por isso que o professor tem que ser o mediador, né? Você tem que questionar, você tem que procurar, fazer com que o aluno pense, faça uma pergunta, se ele fizer uma pergunta para você, devolva a pergunta para ele, para que ele também possa elaborar e não ficar esperando uma resposta pronta, né? Foi um projeto muito gostoso, onde a gente botou mesmo a BNCC na prática. Muito legal. Depois, se você puder disponibilizar, não sei se você consegue. Eu mando pro seu e-mail, Ana. Ou se for mandar para o Zap, que daí a gente já pode projetar depois aqui. Então, isso que eu queria que o pessoal ficasse atento. Você não precisa ter uma atividade para cada competência ou para cada habilidade. Veja, estão trabalhando em grupo, então todas as que são competências sociais, sociorrelacionais, como está chamando? Socioafetivas? Socioemocionais. Socioemocionais. A gente vai, além do que eles estão fazendo cognitivamente, a gente vai pensar nesse âmbito relacional.
dentro do âmbito relacional, quais são as competências, quais são as habilidades que são desenvolvidas. Então, isso precisa de conhecimento da PNCC. Não dá para você elencar depois, quando o seu coordenador pedagógico for lá cobrar de você o seu semanário, o seu roteiro, o seu plano, o que quer que seja, e vai falar, mas que competências que você está desenvolvendo aqui? Quais habilidades você está desenvolvendo aqui? Você tem que estar com isso muito na sua cabeça para poder argumentar ou contra-argumentar e justificar o que você está escolhendo para trabalhar com determinada atividade ou determinada área do conhecimento, né? Na Uma dica BNCC boa. fala muito, fala que isso que o professor tem que ter é a intencionalidade educativa. A gente está fazendo, as crianças estão fazendo uma atividade, mas você vê a sala da Márcia, eles escolheram por onde queria começar, né? Qual a atividade que ele estava fazendo. E o professor tem que ficar de olho, porque você, assim, nós da educação infantil, se chega na nossa sala, acha que as crianças só estão brincando, que muitas vezes as pessoas pensam que as crianças só estão brincando. Mas nessa brincadeira tem a intencionalidade educativa, que eles falam muito disso na BNCC. O nosso olhar, eles estão brincando? Ok, estão, mas eles estão fazendo o número, eles estão contando quantos colegas estão na sala. A sala da Márcia que ela falou, eles tinham que ouvir o colega, respeitar o colega, dividir com o colega, né? E convencer o colega, né, do correto. E esse projeto dela foi tão bacana que elas ganharam um prêmio na escola. Muito legal. Que legal, que legal. Então, também acho que tem um outro ponto que é assim, né? A intencionalidade de vocês era desenvolver a autonomia. Então, eles já sabiam tudo que eles precisavam fazer. Eles escolhiam a ordem do que eles iam fazer, né? Então, senão as pessoas ficam assim, confundem que é autonomia com o laissez-faire, com o deixa fazer o que quiser. Não é isso. Não, tinha um roteiro, ficava um roteiro na lousa, e aquele roteiro ele já sabia que na segunda-feira era a aula de História, Geografia, Língua Portuguesa, e ele tinha que dar conta daquilo naquele dia. Caso ele não desse conta, ele ia ter que se reorganizar no dia seguinte para terminar aquilo que ele não deu conta e fazer do dia seguinte. Isso já era um combinado, que é a responsabilidade, né? E acho que essa coisa do contrato pedagógico também é muito importante que a gente estabeleça, né? Para eles entenderem mesmo. Porque senão, eu não fiz hoje, mas não tem problema, eu faço só um pouco amanhã, eu faço só um pouco. Não, o que não deu para fazer hoje se acumula para amanhã. E amanhã eu tenho que trabalhar muito mais para vencer o que eu deixei de fazer ontem, né? Ou hoje, para fazer o que já era destinado para amanhã. Então, acho que essa dosagem de tempo, de ritmo, também é muito importante que eles percebam, né? E é gostoso ver até entre eles se cobrando, sabe? Para de conversar, senão você vai ficar atrasado, presta atenção no que você está fazendo. Então, assim, foi um trabalho que foi multiplicativo mesmo. E aí tinha aluno que falava, Márcia, eu não consegui terminar hoje, eu vou levar para casa, eu vou terminar, amanhã eu vou trazer. Eu falo, então, amanhã você vai me apresentar. É uma coisa muito assim, de ter que ter um bom vínculo, né? Um relacionamento legal também, e tem que estabelecer essa confiança, e tem que cobrar. Porque se no dia seguinte você não cobra, ele vai falar, ela não deu bola, não me cobrou, deixa para lá. Então, a gente tem que ter olho até na nuca. Isso é um pouco da proposta que a gente também trabalhou quando era montessoriana, né? Que eles tinham essa autonomia de escolha de atividade, né? Sim, resgatou um pouco do Montessori. É uma dica legal que eu sempre tenho, né? Que eu sempre realizo, são as ações, né, os verbos, os comandos dentro das habilidades. Então, elaborar hipóteses, registrar a conclusão. Então, sempre que você está trabalhando com uma habilidade, você vai ter esse verbo de ação presente dentro do seu planejamento, né? E uma coisa também, Márcia, que tem sido muito discutida, vou aproveitar que você também dá aula de ciências, é essa questão de que a gente precisa ter um incentivo agora, desde cedo na escola, para a ciência, porque a gente vai precisar de uma renovação de ciência e tecnologia, inovação, ciência e tecnologia. Então,
levantamento de hipóteses, experiências, tudo isso, a gente já vinha com isso mencionado nos livros didáticos, em alguma coisa, mas a gente não tinha, como é que eu posso dizer, um foco tão grande nisso. E isso agora tem sido uma parte importante do ensino de ciências, né? Sim. Lá em ciências, Ana, como é que a gente tem trabalhado isso? Por exemplo, eu pego o livro, verifico todos os conteúdos que serão trabalhados. Eu busco dentro daquele conteúdo qual é o experimento, ou qual é a experiência, ou qual é alguma atividade na prática que o aluno possa buscar aquele conceito. Então, eu não apresento antes, eu levo ele para o laboratório. Por exemplo, eu estava trabalhando lá misturas e separação de misturas dentro da ciência. Eu fui para o laboratório, tinham 4 balcões e cada balcão tinha um tipo de mistura, um tipo de separação de mistura. Então, tinha lá o aquário com areia, pó de ferro, tinha pedra, tinha coisa de madeira, tudo misturado. E aí eu tinha um imã, tinha uma peneira, tinha um monte de coisas. E aí eu falei para eles, vocês têm aí vários elementos. O que vocês têm aí? Então, eles tiveram que registrar tudo que eles achavam e observavam que estava ali. Agora eu quero que vocês separem isso. Cada item vocês vão colocar num potinho. Como é que vocês vão separar? Então, assim, eles tiveram que... não, vai usar esse. Não, agora vai usar esse. E aí eu fui trabalhando com eles. Por que algumas coisas eles conseguiam, por que algumas coisas eles não conseguiram separar o sal? Aí eu falei, então vocês vão fazer um experimento em casa. Vocês vão pegar água com sal, vão colocar no sol, vamos trazer para ver o que vai acontecer. Então, assim, através de atividades práticas, você vai tirando do aluno o conhecimento que ele já possui e vai integrando aquilo que você precisa e direcionando para o conceito de misturas e separação de misturas, né? de elementos. Uma outra aula que eu dei, por exemplo, eu brinquei, né? Essa brincadeira que todo mundo está fazendo pela internet da pimenta com o detergente para mostrar do coronavírus. Né? Gente, isso é uma atividade extremamente importante. Né? Existem conceitos da ciência ali que são maravilhosos. Uma criança, você faz isso e pede para a criança explicar, né? Em vez de dar pronto para ela. Então, são pequenos detalhes que dá para você trabalhar com a criança dentro da ciência. Trabalhar, por exemplo, dentro da parte de história e geografia, a gente trabalhou as regiões mais afetadas, né, pela falta de sustentabilidade. Trabalhamos com computador, com busca, traz o celular, vamos fazer uma busca, vamos fazer uma pesquisa, vamos registrar todos os dados. Fui para matemática, tabulei todos esses dados que foram recolhidos dentro da pesquisa. Então, assim, você ter um planejamento onde a hora que você vai sentar para planejar, você precisa pensar nesses links que você pode fazer, abordando sempre as competências e as habilidades, né? E sempre priorizando o desenvolvimento desse aluno. Acho que uma coisa boa que você falou também, endossa o que eu tinha comentado com as meninas, e com o Phil, que você conhecer todo o material com o qual você vai trabalhar o ano inteiro. Então, mas eu só vou trabalhar o primeiro bimestre, então eu só vou conhecer o assunto do primeiro bimestre. Não. Como a gente tem que trabalhar, a gente tem que conhecer o todo, o geral, e depois, sim, você vai trabalhar por bimestre, por trimestre, por projeto, como quer que seja a divisão didática da sua escola. Mas conhecer todo o material é essencial. Depois que você conhece o plano anual, você vai vendo. Então, eu tenho o plano anual, depois eu tenho as competências, as habilidades, as áreas de conhecimento, as atividades que eu vou ter e a minha intencionalidade didática, como estava bem dizendo a Marinda, que daqui a pouco já vai entrar na fala. Então, se a gente está num curso de pedagogia, se a gente sabe que o pedagogo é aquele que conduz, de forma alguma, o que a gente for ministrar na sala de aula vai estar sem condução ou vai estar sem intenção. Então, a gente precisa, nessa condução da aprendizagem, a construção da aprendizagem do aluno, estar atento a isso. O que eu quero que ele faça, o que eu quero que ele aprenda e como eu quero que ele chegue lá. Então, essa clareza
dos objetivos de uma aula, dos conteúdos que eu vou organizar, de quais recursos didáticos, pedagógicos a quais recursos eu vou recorrer, isso é muito importante. E aí, quando você está falando das ciências, essa questão da experimentação, nossa, depois eles nunca mais esquecem. São coisas tão simples, mas que ficam gravadas na mente deles. Então, essa concretude, então, as meninas que estão aí na didática, que a gente está falando com o pessoal, sob o ponto de vista piagetiano, das operações concretas, né, a gente precisa dar essa concretude para eles irem entendendo, para levantar a hipótese a partir do que eles estão vendo, ou do que eles vão descobrir, ou das conclusões a que eles chegaram, e aí argumentarem. Então, tem uma série de habilidades que podem ser desenvolvidas com uma experiência ou com uma atividade. Veja que você desloca a questão socioambiental, que era de ciências, para matemática, porque justamente tabulou os dados, porque tem sempre uma relação com outra disciplina. Então, essa ideia interdisciplinar também é importante que a gente tenha, porque todas nós viemos de um currículo de cômoda, né? Uma gaveta do português, a gaveta da matemática, a gaveta das ciências, né? E não é isso que a gente tem que pensar. Silene, se coloque aí, Vanessa, à vontade, as meninas também, se quiserem ir perguntando alguma coisa, eu só podem se complementar colocar. uma coisa, Ana. Tá. Isso que você falou, que é essencial saber, ter noção dos conteúdos que você vai trabalhar ao longo do ano, é importante também, porque se dá alguma coisa errado, você tem que também verificar, nossa, por que deu errado? Então, eu vou ter que usar uma outra estratégia. Isso. Se aqui não chegou, fala, Su. Não, estou achando excelente, assim, porque elas estão vendo, embora a gente não trabalhe nesse momento a BNCC, a gente está trabalhando ainda objetivos, conteúdos, estratégias, né? Então, elas começarem a fazer essa relação que eu acho que não é fácil, né? Então elas me perguntam o que é conteúdo, o que é objetivo, competência, habilidade, qual a diferença entre... Então, essa explicação de vocês está sendo excelente. Então, até fazer essa transposição, né? Então, está sendo bem interessante. Porque tem as competências, tem a habilidade geral e tem as habilidades socioemocionais. Por isso que eu falo, tem que sentar e estudar a BNCC, porque é muita coisa, né? Então, as meninas, eu imagino que elas estejam conseguindo fazer algumas articulações do que a gente tem discutido em sala de aula. Então, eu estou muito satisfeita. Então, acho que pode perguntar, né, Ana? Claro, claro. Posso fazer uma pergunta para a Márcia? Fale. É o seguinte, Márcia, essas competências, né, elas são dadas pela BNCC, certo? Isso. E os conteúdos? É uma pergunta que os alunos me fazem, né? Como é que eu vou saber o conteúdo que eu vou ensinar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Qual é a base de onde vem esses conteúdos? Acho que seria legal explicar um pouquinho isso também. Isso, dentro desse slide que não abriu, tinha lá, a gente tem uma grade, né? Então, a gente faz uma reunião também com a educação infantil, faz com o primeiro ano, depois a gente faz do segundo ao quinto, estabelecendo quais são os conteúdos que vão ser trabalhados e até que ponto a gente vai aprofundar esses conteúdos. Então, dentro do sistema Arifsá, os conteúdos para cada ano já vêm determinados, né? A escola fez um estudo para estar adquirindo esse material, onde a grade de conteúdos era o que vinha de encontro com o que a escola pensava. Então, esses conteúdos, por exemplo, quando eu digo lá que eu trabalhei misturas, né, e separação de misturas, é um conteúdo da ciência direcionado ao 4º ano do ensino fundamental. E aí, dentro do livro do SAS, que ele já vem adequado à BNCC, ele já traz todas as diretrizes, das competências, as habilidades que serão trabalhadas dentro daquele conteúdo. Eu acho que cada sistema tem o seu... Cada sistema, né, que traz os livros e o material, tem os seus conteúdos já pré-estabelecidos. Ai, obrigada, Márcia. Respondi? Sim. Depois eu vou mandar esse material para a Ana, e aí você abre dentro do planejamento de matemática, dentro do planejamento de ciências, tem já a grade lá com os conteúdos. Ah, e legal. também é uma coisa flexível, a gente sempre vai
todo ano a gente vai, verifica o todo a cada, porque a gente trabalha por trimestre, né? Então, a cada trimestre a gente retoma para ver se deu tudo certo, o que precisou mudar, o que precisa incluir. Terceiro A e B. Então, se vocês tiverem uma dúvida, tá? Então, podem perguntar para as professoras, ok? Ok, professora. Que gracinha. Márcia, você queria falar mais alguma coisa? A gente fala da Marinda e você intervém na Marinda. Pode passar a bola aí. Eu espero ter ajudado, né? Nossa, qualquer muito. coisa, se precisar da minha ajuda, tem o meu e-mail aí. Podem me mandar e-mail. Sempre que eu puder, eu respondo, ajudo, auxilio. Vai ser muito legal. Talvez seja bom mesmo você fazer uma fala só sobre a BNCC, tipo meio palestra, assim. Eu pode deixar, eu vou. Me convidando, eu vou. Então. Né, Tereza? Seria interessante aqui fazer eu acho ótimo. Uma pedagogia em debate sobre BNCC. Acho que daí, né, varia bastante gente. As duas, né, poderiam fazer um bate-papo sobre a BNCC, porque a gente a Marisa na educação infantil. Então, seria muito legal. Márcia, obrigada. Mas aí, como você vai estar conosco, você pode voltar a conversar sem problema aí, né, Marinda? Tá bom. Sim, fica aí. Fico aqui. Marinda, a gente começa... Espera um pouco aí, vai. Eu sempre faço isso. A gente começa pelo seu roteiro ou pelo plano de trabalho? Pode ir para o projeto primeiro, que é aquela sequência que eu mandei para você. É sequência de nome. Espera um pouquinho, tem tanta coisa aberta aqui. Não era aquilo lá, não? Não era. Não era mesmo. Não. Espera aí, Marinda. É esse, Marinda? Não está aparecendo. Não está esse é o roteiro. Esse eu gostaria que você mostrasse depois que eu finalizo com ele. Sim, primeiro senhora. É uma sequência. Está escrito sequência de nome. Talvez eu tenha fechado o que era para mostrar. Eu acho que foi o primeiro que eu te mandei. Deixa eu ver. Não, foi o segundo. Esse foi o primeiro e eu te mandei depois dele, eu já mandei. Ele está em PDF. Muda alguma coisa? Eu sou super entendida. Não, eu que estou fazendo uma belezura aqui, Marina. Espera aí um pouquinho. Então, mas era só para dar uma ilustrada na fala. Então, e eu mandei esse aqui, eu não sei que está aberto, acho que eu acabei de fechar coisas aqui. É tanta projeto. Tá, mas eu vou falando, você vai achando aí, então, tá? Tá. Então, assim como a Márcia... Oi. A besteira, foi eu que fiz a besteira. Esse, então, não mostra ainda, o roteiro ainda não. Ainda, né? Mostra o outro, mas não precisa ser agora também. Então, vai falando. Assim como a Márcia falou, né, nós temos claros os objetivos que nós vamos trabalhar. Na educação infantil não é diferente, nós temos um currículo, esse currículo anual, e ali nós temos a gente, né, tem os objetivos que a gente tem que cumprir, e ele é baseado nas práticas e nas competências gerais propostas pela BNCC. Então, e na educação infantil, a gente não teve mudanças, porque a escola já trabalha né, já tem o trabalho muito parecido com a proposta que é pedida na BNCC, né, dos direitos das crianças, do conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Tudo isso é o direito da criança e tudo isso a gente trabalha na educação infantil
A gente tem uma proposta que valoriza muito isso, a gente já baseava-se, né, claro, no RCN. A Ana comentou sobre o PCN, que é, né, do ensino fundamental, e o RCN, que a gente, né, tinha como proposta também, eu acho que ele era mais minucioso, assim, para a gente da educação infantil, eu achava, por conta que ele tinha as orientações didáticas e era, assim, direitinho quais eram as competências ali para trabalhar, não que não que a BNCC não tenha, tem, mas eu achava que o jeito do trabalho do RCN, como foi proposto e como que era escrito, e ele tinha também um livro só de identidade e autonomia. Então, eu acho que era mais amplo, assim, as questões a serem trabalhadas. Não que não tem nada de diferente, mas eu acho que era mais minucioso, tinha mais... era mais bem descritivo, eu acho. E a gente, assim, nós temos o currículo, deste currículo sabemos o que teremos que trabalhar durante o ano com as crianças, e através do currículo a gente faz um planejamento. No planejamento, que era esse que eu gostaria que a Ana mostrasse, que daí seria que a gente, através do planejamento, a gente monta os projetos, e nos projetos a gente coloca em prática os campos de experiências da BNCC, né? Que são os objetivos de aprendizagem. Ali a gente tem claro o que teremos que fazer com as crianças, né? Esse daqui é um deles, isso. Essa é uma sequência de atividades do nome. A gente trabalha com as crianças um trimestre, mas o trabalho com nome a gente acaba estendendo para o ano todo, mas a gente organiza no nosso plano por trimestre. E esse planejamento, aí a gente coloca os nossos objetivos, o que teremos que trabalhar. Então, os nossos projetos têm começo, meio e fim. Esse aqui é uma sequência né? Uma sequência didática que nós vamos trabalhar o nome com a criança, porque a gente trabalha com uma faixa etária que é, na minha sala, né? Eles chegam reconhecendo algumas vezes a letra inicial ou não, então a gente trabalha isso. E dentro da BNCC, onde a gente encontra esse trabalho? No eixo de escuta, fala, pensamento e imaginação, que a gente precisa trabalhar com eles, a linguagem, a língua portuguesa, a gente, né, roda de história, mostrar livros para eles conhecerem livros, né? E no eixo também da BNCC, eu, o outro e o nós. Nós trabalhamos com eles o projeto que a gente chama de desenvolvimento moral, que é o que a Márcia falou também, que lá eles trabalham, também tem, a gente começou a fazer relaxamento com eles, começa já desde pequeno a nomear as suas emoções, a saber, né, o que ele está sentindo. Eu estou triste, eu estou com raiva, né, nomeando os sentimentos e sabendo lidar com o sentimento, que não tem problema você sentir raiva. O que tem problema é o que você vai fazer com essa sua raiva, né? Então, a gente já começa desde pequeno a falar, entendo que você está nervoso, mas vamos nos acalmar, né? Então, isso é um objetivo do trabalho, eu, outro e o nós, né? Da BNCC. E outros, né? Eu estou só exemplificando algumas, são os objetivos propostos da BNCC e algumas coisas que a gente trabalha inúmeras coisas também, mas eu estou exemplificando só de cada item que tem ali. Do corpo, gesto e movimento. A gente trabalha autocuidado, a gente trabalha higiene, né? Os pequenos ainda a gente ensina como vamos lavar as mãos após usar o banheiro, vamos lavar as mãos
Agora, então, todo mundo sabe lavar a mão como ninguém, né? Mas a gente precisa ensinar, né? E a gente também, na nossa escola, já foi uma escola montessoriana. Então, a escola tem, assim, uma rotina muito diferente, né? Então, a rotina do lanche, eles mesmos que buscam, eles que organizam junto com os colegas, eles servem os colegas. Isso é um cuidado, isso é um autocuidado, né? Se servir, comer, lavar sua caneca, organizar a sua sala, cuidar do material, né? Trabalhar as habilidades, o corpo, o movimento, isso está dentro da nossa querida BNCC. Agora a gente está craque de BNCC, gente. Ótimo. Depois, no outro item, traços, sons, cores e formas, a gente trabalha artes, trabalha música. Nossa escola também, eu acho que várias escolas, né? Que eu estou há 21 anos na mesma escola, então eu só sei falar dessa, né? Trabalha-se muito as artes, né? Valoriza-se muito as artes visuais, a música, né? E a expressão. E a gente também trabalha muito na sala as artes para eles manusearem diferentes tipos de materiais. Depois, no outro item, escuta, fala, pensamento, imaginação. Nesse que a gente se encara projeto de linguagem, que eu estou mostrando para vocês um deles, que é o nome próprio, o nome do colega. A gente faz roda do livro, que eles escolhem livros para levar para casa, conhecem diferentes autores, eles sabem recontar histórias, a gente trabalha brincadeiras cantadas, a partir desse a gente faz também escrita espontânea. Também é o momento deles expressar as ideias, os seus desejos, expressar sentimentos. No outro item, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, a gente trabalha projeto de nutrição, que é a nossa ciência, né? Antes chamava natureza e sociedade, agora tem esse nome gigante, né? Relações e transformações. A gente trabalha um projeto de nutrição, esse ano a gente está trabalhando. E ali eles vão registrar, eles vão observar, eles vão manipular. Também encaixa o trabalho de matemática, eles vão reconhecer números, eles vão reconhecer quantidades, fazer relações. Nós vamos trabalhar também com formas. E esses projetos que a gente trabalha, nosso trabalho é por trimestre, mas alguns temas a gente acha que trimestre é pouco, a gente trabalha por semestre ou a gente trabalha com ele anual. Aí não é um projeto, né? Seria uma sequência e a gente vai encaixar na nossa rotina diária. Daí eu gostaria que você mostrasse agora, Ana, aquele quadro. Tá. Vamos ver se eu acho ele aqui agora, né? Você estava mostrando ele toda hora? Nessa parte de transformação que a Marinda falou, vocês trabalharam uma parte de atmosfera, não foi, Marinda? Não sei se foi vocês da grupada. Eu acho que foi... Não, foi o primeiro ano. Ah, tá. Porque teve é legal isso também da educação infantil, porque dependendo do assunto que as professoras trabalham, os alunos vão lá no fundamental procurar informação. É muito bonitinho. É muito bonitinho. O que a Márcia falou dos projetos dele, a Márcia não, a Ana falando de estar interligado, né? Um conteúdo com o outro. Não é porque eu estou trabalhando o nome que eu não posso trabalhar a quantidade das letras que tem no nome dele, eu vou contar quantas letras tem no nome dele, né? Então a gente tem não faz tema gerador, né? Não tem isso, mas você utilizar de um projeto, você tem uma intenção ali de você ajudar e agregar outras coisas ali. Isso fica dentro da cabeça do professor, né? Da criança é uma diversão, né? Eles estão
trabalhando. Você não achou ainda, Ana? Então eu vou Pois explicar. é, meu bem, sabe o que eu fiz? Eu não sei, eu acho que eu fechei, porque eu sou uma Ah, tá. muito esperta. Então, depois, assim, a gente tem o currículo, do currículo nós temos os objetivos, a gente, né, sabe o que nós precisamos trabalhar, nós fazemos os projetos por trimestre e através desse projeto a gente encaixa na nossa rotina, que nós chamamos de roteiro. Nesse roteiro, a gente organiza a nossa rotina diária. Peraí, que eu já vou achar. Vai falando que Você eu vai já vou achar, achar. Vou abrir aqui. Nessa rotina, a gente divide o nosso trabalho conforme a proposta da escola e a gente encaixa esse projeto. As crianças, elas organizam junto com a gente essa rotina. Assim como a Márcia falou que a sala dela, né, eles organizaram a rotina, eles tinham uma autonomia para ver por onde que eles iam começar, a gente na educação infantil também começa assim. Só que como eles ainda são pequenos, tem algumas atividades que não tem jeito de mudar o horário, né? Nós temos atividades de artes, de música, natação. Mas no nosso roteiro, a gente consegue colocar umas propostas que eles que vão nos ajudar a organizar a rotina. Então, a Ana não achou ainda, mas quando ela achar, vocês vão ver. A Mercedes está deitada no teclado. Tem que ficar segurando a Mercedes. Tá. Pede licença para a Mercedes. Dá licença, ela pega, Mercedes. põe as patas assim. Olha lá, Mercedes. Olha lá quem que está aqui me ajudando. Que linda, Ana! E aí ela põe a pata, ela deita porque tá saindo um arzinho quente. Entendi. Que carinho! Essa Mercedes. Eu achei aqui. Pronto, mas aí as crianças, eles têm o momento do brincar e a gente já vai organizando uma atividade lá de artes. E aí a gente fala para um grupinho lá. Vocês são ajudantes. Tá aparecendo hoje. ou não? Agora tá sim. Aparecendo? Agora tá? Sim. Tá. Obrigada. No começo do dia tem lá as crianças já vão. Agora você tirou. Agora eu tirei. Agora, um momento só. Ou ela ou a Mercedes. Ou foi ela ou foi a Mercedes que tirou. Não, agora foi minha culpa. Foi minha culpa agora. As crianças. Tá aparecendo? Agora. Tá aparecendo? Oi? Agora apareceu. Tá aparecendo? Tá. Sim, tá. Então a gente chama um grupinho que a gente organiza, que eles são os ajudantes, né? E aí a gente senta e conversa com eles. Olha, hoje o nosso dia nós vamos ter atividade de artes, que pode ser, um dia vai ser uma colagem dirigida, outro dia pode ser uma pintura, outro dia pode ser um carimbo. Cada dia uma atividade. E essa atividade dura o dia inteiro. E as crianças, eles vão me ajudar. Assim, eu chamo um grupinho lá. Gente, olha, hoje nós vamos ter artes, nós vamos ter biblioteca, que aí eles escolhem o livro. Eu tô lendo o que está na segunda-feira, tá? Aí nós temos o lanche, nós temos o parque, nós vamos ter inglês e vamos ter apostila. O que a gente fala para eles, a gente deixa na lousa o que é fixo, que não tem jeito deles mudarem. Por exemplo, o horário do inglês do lanche e parque não tem jeito de negociar. Mas a apostila pode ser feita lá no começo do dia, ou eu posso deixar para fazer depois. A atividade de artes, ele pode ver por onde que ele quer, se ele quer começar primeiro, ou se ele quer escolher o livro depois. E isso a gente faz umas tiras escrito: brincar, roda, lanche, parque, inglês. A minha intenção educativa ali está na leitura. Que letra começa o parque? Que letra termina o parque? Aonde que está o lanche? Onde que está escrito história? Então, a hora da história pode ser no final do dia ou pode ser no começo do dia. Não dá para todo mundo escolher. Então, por isso que cada dia da semana é um grupo que vai ser responsável pela rotina da sala.
E aí é bonitinho que esses que são os responsáveis, são 5, eles ajudam a colar essas tiras na lousa. E depois que foi colada, a gente está sentado em roda, eles explicam para os colegas, o restante, o que nós vamos ter naquele dia. Aí eles que leem, né? É muito bonitinho, que eles já sabem de cor. A primeira palavra que eles aprendem no ano é parque. Não sei por quê, mas eles aprendem. Olha o P do parque, pronto. Eles já visualizaram que é o parque, né? E aí eles ajudam. E esse projeto, eu vou fazer uma brincadeira, é uma miniatura de como vai chegar no projeto lá da Márcia. Essa Isso autonomia de você escolher aonde que você vai fazer. Não é que você tem que fazer tudo aquilo, mas você pode escolher se você vai fazer primeiro ou se você vai fazer depois. E aí, também que eu acho muito fofo, é que a gente coloca uma lista de nomes num sulfite. A gente coloca lá na parede. E aí, quem já fez o recorte, vai lá e faz um xizinho na frente do seu nome, já para dizer que já ali ele já cumpriu aquilo, sabe? Ele já fez. E é muito bonitinho que daí depois tem uns que ficam tomando conta do outro, sabe? Falando assim, fulano, você já não foi lá fazer recorte? Eu já. Então, olha lá, você não deu o seu xizinho ainda na frente do seu nome. Ah, que belezinha. É muito bonitinho. Isso a gente vai fazendo todos os dias, mas daí vão mudando os donos da brincadeira, né? Dessa rotina. Eles nos ajudam a organizar. Mas a gente sempre tem os combinados que, né, não... as atividades extras não tem como eles escolherem qual horário que vai ser, né? Mas só deles participarem, né? Eles gostam muito, né? Então, eles aprendem a conviver, porque eles também precisam escutar se o outro está afim de escutar a história no começo do dia ou no final do dia. Aprende a ceder, a escutar, né? A respeitar. E também a escrever, né? A ler, né? Nessa brincadeira que a gente acaba fazendo, né? A gente tem sempre a nossa intencionalidade educativa. Né? Isso é muito legal, a intencionalidade educativa. A gente sempre, para eles estão brincando o tempo inteiro, né? Mas e a gente está educando o tempo inteiro. Porque eles chegam na escola e eles já têm os cantinhos que eles vão brincar até chegar todo mundo. Então, ali eles já estão trocando com os pares, né? Essa brincadeira. A gente também já vai chamando para ir na lousa, já vai aproveitando esse tempo e fazendo uma outra atividade também. Tudo isso com intenção, tudo isso com objetivo e tudo isso cabe lá dentro da BNCC, tudo isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Na aula passada, que vocês não estavam, então vou só contextualizar. A gente falava bastante sobre o ensino fundamental, né, os anos iniciais, e também eu dei alguns exemplos de projetos que eu fiz com o ensino fundamental 2, né? E aí, nesse contexto do que você está falando, né, é muito importante nós, professores, a gente ter controle disso, porque os maiores, né, as crianças que já são adolescentes, eles questionam muito a gente assim, porque quando está muito prazeroso, parece que eles não estão aprendendo, né? É engraçado. E eles mesmos perguntam assim, falam, professora, tá, a gente está fazendo isso agora, esse desenho, esse projeto, enfim, mas no que isso entra na nossa matéria? É engraçado assim, né, como eles fazem essa relação e não conseguem associar, porque para eles, muitas das vezes, o ensino está associado a algo que não é tão prazeroso assim, que não é tão gostoso. E aí eu falo para eles, gente, olha, quando nós estamos fazendo um projeto, por exemplo, social, nós estamos pensando e aprendendo sobre isso, e integra com matemática, com geografia. Lembra quando a gente estava fazendo a conta para saber se nosso dinheiro ia dar para comprar quando nós fomos no asilo e tal? E aí eles falam, nossa, é mesmo, assim é legal aprender. Então, assim, até para os maiores, né, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque tanto para as crianças é prazeroso, quanto acho que, né, as crianças que estão no fundamental, dos pequenininhos que estão inserindo, né, no fundamental, aprendendo a escrever e tal,
e quantos alunos que estão finalizando o ensino fundamental. Então, assim, essa trajetória toda, acho que essa é a importância talvez maior da BNCC. Essa trajetória toda que nós pensamos, né, da educação de uma forma mais qualificada, né, de qualidade na educação, engloba exatamente isso, o prazer da criança por aprender que ele nem se vê, ele não consegue se enxergar dentro da escola. Tem hora que eles falam, nossa, mas espera aí, eu tô na escola, mas está tão legal. E é engraçado isso, né? Esse movimentar todo, eu acho, da BNCC, é essa intenção, na minha visão, maior, sabe? Eu acho que essa talvez seja a situação mais importante para nossas crianças, né, pequenininhas, como para as maiores também. E, claro, no ensino médio também, né, gente? Porque esse ensino prazeroso e que eles conseguem aprender de uma maneira não mais compartimentada, como era antigamente, tem que ser levado sempre, né? Também para o ensino médio. Talvez seja mais difícil, porque aí a gente tem outras questões, vestibular e tal, mas não é impossível, a gente consegue, né, fazer esse tipo de trabalho. Eu acho muito bacana contextualizar também com os maiores, que é com quem eu tenho mais experiência. A gente faz projetos nesse sentido, e então, assim, não é só possível para crianças pequenas, né? É possível com todos eles. É só esse adendo que eu queria fazer em relação à aula passada do que a gente discutia. Desculpa atrapalhar. Vanessa, por favor, não atrapalha não. Eu peço desculpas porque o pessoal do quinto período já te conhece, mas o pessoal do terceiro e as meninas não, porque fui eu mesma que apresentei você muito rapidamente. Por favor, se apresente, diga onde você trabalha, sua formação. Tá bom, eu vou me apresentar. Então, eu trabalho no Colégio Progressão há 10 anos, 11 anos, na verdade, esse ano completa. E eu sou professora há 21 anos. E tenho pedagogia, né? Sou formada em pedagogia e em letras também. Na verdade, eu me formei primeiro em letras, depois em pedagogia. E aí eu fiz pós-graduação e tal. Aí eu hoje estou terminando, se Deus quiser, o mestrado em educação. E aí eu tô nessa fase final, né, já da minha tese. E trabalho no Progressão com muitas pessoas tão maravilhosas quanto vocês aqui. Achei ótimo o convite, achei muito legal o compartilhamento, né, dessas experiências. Também trouxe, talvez não dê tempo hoje, mas enfim, uma pena. Mas a gente tem vídeo de outras profissionais também maravilhosas que eu gostaria de trazer para vocês de exemplo. De trabalhos, né, que a gente admira sempre, a gente na trajetória profissional vai admirando pessoas e trazendo junto com a gente as bagagens, as experiências, né, delas. E eu acho que vocês estão trazendo experiências muito importantes para quem está nesse processo, né, tanto finalizando a pedagogia quanto ainda no meio, né, do curso. Eu acho muito, muito legal isso tudo, porque é uma troca valiosa, né? Até em um dos vídeos tem uma ex-aluna da professora... Uma não, tem acho que umas 3 ex-alunas da professora Ana Calil, e elas falavam, ai, que medo de falar para a professora, ela foi minha professora. Imagina. Essa troca é tão Todas bacana, excelentes, todas excelentes, todas muito ótimas. importante, né? E hoje eu venho, né, assim, sendo professora auxiliar, né, PID, da professora Ana Calil, que para mim é uma honra muito grande, é uma grande referência, né, na educação. E tentando ajudá-la aos pouquinhos. Nossa, tá muito legal, muito legal. Tem sido meu braço direito, ótimo, ótimo, muito esperto, excelente, excelente. Estamos formando uma dupla boa, viu? Com certeza, que honra. Obrigada, a honra é minha. Ô, Ana, posso falar uma coisinha? Claro, claro. Que a Larissa colocou aí, o quanto é importante a gente, às vezes, formalizar aquilo que o aluno aprendeu. Porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E tem uma prática que é muito legal que a gente faz lá no Jardim, eu acho que não sei se você participou dessa época, que é a autoavaliação. Então, no final do dia, a gente faz uma roda da conversa com as crianças para ele avaliar o dia dele. Então, o que ele aprendeu, o que foi mais fácil, o que foi difícil, o que ele precisa melhorar. Então, acho que isso é uma prática válida para qualquer faixa etária, né? Como é que foi seu dia hoje? O que você aprendeu? Que assunto que você mais gostou? Que é, na verdade, fazer com que ele tenha consciência daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele precisa se aprimorar um pouco mais, né? A gente faz no final do dia, tem até escrito ali, a V do dia é a avaliação do dia. A V do dia é a avaliação do dia. A gente pergunta para eles, aí, o que vocês acharam do dia de hoje? Alguém quer falar alguma coisa?
No começo, no primeiro mês, eles falam assim, ai, hoje foi muito legal, porque eu brinquei no parque. Nossa, foi muito legal. É o parque, ó, né? O parque de diversões. Mas aos poucos a gente vai fazendo situações para que eles comecem a se colocar, né? A gente tem lá umas cartinhas que é de uma historinha, o Reizinho Mandão. Reizinho Mandão. Reizinho Mandão. E aí tem situações, né? Ai, se alguém me xingou de um nome que eu não gostei, como é que você faria? O que você, né? O que você faria? Então, a gente começa a colocar situações para que eles possam nomear, a contar mesmo algumas situações e começar a se conhecer, conhecer o outro, a respeitar, né? Então, a gente já vai trabalhando isso também nessa avaliação. Desenvolver a empatia, né? Se estivesse no empatia, lugar do outro, né? Sim. Eles, às vezes, a gente precisa recorrer a uma historinha com fantoche, a gente inventa algo que foi vivido por eles no parque, vamos supor, aconteceu algum atrito lá e a gente começa e coloca aquilo na historinha e aí eles, opa, né? Assim, não, nossa, não pode fazer isso, não pode bater, não pode. Tem outro jeito de resolver isso, a gente pode conversar. Parece que é tão bobo isso, né? Mas assim, ao mesmo tempo que eles se colocam naquela situação, eles se aproximam, né? E a BNCC fala muito sobre isso, sobre aproximar, né, do cotidiano do aluno. E diariamente, por exemplo, então só completando que eu não falei, né, no final, eu sou professora de língua portuguesa do 7º, 8º e 9º ano. Então, por exemplo, do que você está dizendo, às vezes eu estou explicando sintaxe, que é um negócio que para eles é de outro mundo, e eu dou um exemplo de alguma coisa que acabou de acontecer na aula, sabe? Aí eles falam, nossa, aí eles acham engraçado e tal, e acabam aprendendo a matéria despretensiosamente. Então, assim, eu acho que é exatamente essa reflexão que a gente tem que fazer, né, sobre educação, sobre ser menos mecânico, sobre a gente seguir, né, sempre aquele mesmo caminho, a mesma trajetória. Isso torna muito cansativo, não só para o aluno, e na realidade para a gente também, né? Então, eu acho que essas reflexões todas são muito importantes para a gente rever e repensar a educação dessa forma, né? Sim. Isso. Meninas, alguém? 5º semestre, menino, fio, pessoal do 3º período, queria colocar alguma coisa, já viu isso, achou legal, queria falar alguma coisa? Suelene, Bruna. A gente fica encantada, né, de ouvir essas experiências que dão certo, né? Então, essa possibilidade de desenvolver tanta autonomia, tanto pertencimento, essa sensação, eu pertenço a esse espaço é meu também, né? Então, é muito bom a gente ouvir isso, de que é possível trabalhar essas questões, né? Então, acho que está sendo muito rico essa experiência, que vocês contarem nessa experiência. A questão da autonomia. Então, nós vamos pensar o que vai acontecer nesse dia, né? E estou achando incrível. Então, de fato, eu nunca vivenciei uma experiência dessa. Então, está muito bacana mesmo. Legal. Agradecer vocês. Que aula, hein, professora? É exatamente isso, né? Nós, enquanto professores, né, eu acredito que para todo profissional seja imprescindível o estudo, mas para nós é ainda mais, né? Porque igual a BNCC, né, é um documento hoje normativo, então nós temos que inserir ela na nossa prática e ver, né, essas adaptações, né, o quanto que ficou bacana esse projeto, que incrível que foi ver essa ligação, né? E como a professora falou sobre essa autonomia, né? Como que é importante, eu ainda tenho uma pergunta, porque dentro dessa autonomia, né, que vocês já estão trabalhando nas crianças desde pequenos, você percebe que tem vários conteúdos ali intrinsecamente ligados, né? Espera, escuta, respeito. E qual é a faixa etária da sua sala? A minha? Isso. 4 e 5 anos. Olha que maravilha! Então, perceba que o percurso dessa criança vai ser levado de uma outra forma, né? Ou seja, esse entendimento que foi cultivado ali na educação infantil vai se perpetuar, né? Até as demais etapas. O quanto isso é importante para essa criança e para o desenvolvimento, né? Muito legal.
Muito legal, Bruna. Tô vendo a Letícia também, olha lá. Letícia Pires da Tereza. Fale você também, Oi, Letícia. Oi. tudo bem? Bom, olha lá. Achei super bacana. Estou aqui pensando, cabeça borbulhando. Esse ano estou trabalhando na rede aqui de Taubaté. Ano passado estava na rede pública de São Luís do Paraitinga. Cada uma trabalha de uma forma. E esse ano eu estava começando o desafio de trabalhar, mesmo sendo o mesmo nível, né, de idade. Aqui a realidade é bem diferente. Lá eu estava numa zona rural, né? Outro contexto, outra realidade. E conseguia trabalhar com um número reduzido. Lá eu tinha 10 alunos, aqui eu cheguei numa sala com 29. Então foi o primeiro impacto. Um choque. Eu entrei em fevereiro, então cheguei cheia dessas ideias e autonomia, porque eu gosto de trabalhar assim, é o caminho que eu procuro. Mas não era muito o que eles estavam acostumados. Então foi aquele primeiro impacto, né? Então, infelizmente, a pandemia acabou, né, interrompendo um pouco esse processo, mas eu espero que quando a gente volte eu consiga retomar e consiga auxiliar nesse caminho de construção do conhecimento com eles. Muito bom, Letícia, muito bem. Ô, Marinda, daí queria que você e a Márcia dessem uma pista de como é que vocês estão fazendo agora no tempo de pandemia. Como é que vocês ficaram? Vocês ficaram de férias e agora vocês estão retomando? Como é que é? Então, primeiro a gente chora, né? Depois a gente procura aí o pessoal, né, dos YouTubers. Não, tô brincando. A primeiro momento a educação infantil ficou de férias, porque nunca se viu dar aula para educação infantil remota e nem à distância, né? Não existe, né? Mas aí nós ficamos de férias e há 3 semanas nós voltamos com vídeos. A gente está produzindo vídeo para as crianças, ainda não, né? Baseados nos nossos projetos que já estão prontos, que a gente já fez, né? No nosso planejamento. Então, essa atividade de nome a gente consegue dar para eles e a gente fala para fazer umas brincadeiras. Procura aí na sua casa alguma coisa que começa com a letra A, né? Então, a gente está fazendo isso. A gente está mandando vídeos para casa diariamente. E amanhã a gente começa com aula online. Com os pequenos. Tá. Aí vai ser essa aula remota, como a gente está fazendo em tempo real. Em tempo real, isso. A gente vai fazer amanhã. Vamos ver. Que bacana. Legal. A Tainá está perguntando aí no chat como é que é essa relação, porque você está no final da alfabetização e a gente sabe que sempre tem uma cobrança muito grande com relação à escrita e tal. Ela está dizendo assim, com tantas atividades assim, como é que os pais, como é que a família cobra vocês, ou se vocês não são cobrados em relação à escrita? Agora, na pandemia, isso? Que ela está perguntando? Ela está dizendo que você tem um roteiro, ela está achando que esse roteiro não é um roteiro tão pesado em termos de alfabetização, em termos de cobrança. Põe para fazer exercício na apostila, fica pondo para escrever, põe para ler, sabe aquela coisa bem sim. severa, mas a rigorosa? gente tem... Sim, mas a nossa sala é dividida em 2 níveis. Eu dou aula para crianças de 4 anos e dou aula para crianças de 5 anos. As crianças que estão começando a alfabetização, que vão para o primeiro ano, elas têm umas atividades diferenciadas do pessoalzinho do nível 1 e a apostila deles também já é diferenciada. Então, eu tenho os momentos que eu fico com eles, né, fazendo a apostila, e eles levam tarefa para casa, e então a gente dá conta ainda da alfabetização deles. Agora, na pandemia, os pais ficaram muito preocupados com relação a isso. A gente já enviou para casa as apostilas, e aí o que a gente pode falar para os pais é calma, né? Que nem nós sabemos onde que nós vamos parar, quando que as crianças vão voltar. E quando eu falo com o pai, eu falo assim, calma, ele ainda tem bastante tempo para ele aprender, né? HD nova, né? Aprende rapidinho, né? Os pais ficam muito ansiosos, sim. E, assim,
todo ano tem algum que é mais ansioso que o outro e fala que o filho já está em outro nível, que o nível do filho gostaria que mandasse mais atividades para aquela criança, que ele já está né, já tá no nível Já avançado. tem 5 anos, né? Nossa, já tem Já 5 tem 5 anos. Pelo Ele amor de muito Deus, grande. né? Nossa Senhora, já viveu tudo isso. Tudo né? isso. É. Mas aí a gente conversa muito, né? E adequa as atividades e vê que a criança realmente, né? É difícil, né? A criança lá, que saco, já sei fazer isso. Eles adoram brincar, né? Um jeito de brincar, mas a gente já está alfabetizando. Brincar de forquinha com criança de 5 anos, isso não é alfabetizar, né? É uma das atividades que a gente faz com eles. Mas a gente tem, sim, muitos pais que ficam preocupados com relação à escrita, mas a gente também tem a apostila, a gente precisa ter esse material, né? As crianças precisam vivenciar, né? E aí, quando tem um pai assim, a gente tem reunião e conversa e vê se há possibilidade dessa criança ter mais atividades ou não. É tranquilo. Só agora que não tá tranquilo, né, gente? Para ninguém, né? Vai ficar. Vai ficar. Se Deus quiser, Márcia, você gostaria de falar alguma coisa? Mais alguma Então, no coisa? fundamental, eu estou afastada, né, por motivos de saúde, mas estou acompanhando o movimento. As professoras também estão gravando videoaulas. A plataforma do SAS, ela já apresenta uma série de aulas já gravadas. Tem uma parte já de ciência e tecnologia também disponível no site. Tem as tarefas online, né, de matemática e língua portuguesa. Então, a gente já tem uma gama de material para ser acessado. Mas é uma loucura, porque está todo mundo se reinventando, se reorganizando, se adaptando. Eu estou afastada, mas montei um grupo onde eu vou postando um monte de material que possa ajudar as outras meninas dentro das aulas. Mas nós não somos youtubers, né? Então, a gente tem que ir tentando se adequar a essa loucura que a gente está vivendo. Os pais muitas vezes ficam assim, muito ansiosos. Lá na escola a gente tem um canal legal, que são as orientadoras e as coordenadoras que sempre estão atendendo a esses pais, que a maior preocupação dentro do fundamental é o ano vai ser perdido, como é que vai ficar a defasagem de conteúdo dessas crianças. Mas as professoras estão tentando acalmar as crianças dentro das aulas. Né? Eles deixam um espaço para que as crianças se coloquem e falem a respeito, e a gente está tentando ir organizando de uma forma mais coerente possível, sem prejudicar, né, os alunos dentro da aprendizagem. Mas é difícil, não é fácil, não. E o pessoal dos anos iniciais também está fazendo vídeo? Ou também. está usando o vídeo da plataforma do SAS? A primeiro e segundo ano, né, que são os iniciais, as professoras estão adequando os materiais e montando as aulas, as videoaulas. Já as finais, quarto e quinto ano, tem muito material. Fundamental, né, o 2 e o ensino médio já é diretamente na plataforma. Eles começaram os anos iniciais, agora tá com aula online e algumas aulas eles gravam. Né? A professora de artes, eu tô contando a minha vivência aqui como mãe, né? Que a minha filha, eu tenho 2 filhos, a Isabela e o Caio, e estudam lá na escola. O Caio tá no Fundamental 2, no 9º ano, 8º ano, 9º não, 8º. E a Isabela tá no 4º ano, então eles têm aula online, às vezes tem 2 aulas online, mais aulas gravadas, mais atividade. Tarefa online. Tem várias coisas. Agora também os pais veem o quanto a gente trabalha, né? Sim. Porque quando eles ficam meio período lá na escola, eles acham, tá lá, das 7 às 13, tá tudo bem. E eu acho, assim, que eles estão enxergando, assim, eu imagino que sim, porque vários falam, né? E fora os memes que a gente vê pela internet, né?
Mas eles veem que na educação infantil o nosso brincar é um brincar com uma intenção de ensinar, né? Porque agora ele consegue ver, porque a gente fala, olha, hoje o vídeo é de língua portuguesa, e a gente faz uma brincadeira lá, e aquela brincadeira ele está aprendendo. Hoje é de matemática, hoje é de ciências, hoje é uma contação de história. Então, eu acho que agora dá para ver que ele paga a escola para a criança aprender e não para brincar, que às vezes ele fica achando que ele só está pagando para ele brincar, né? Mas é um brincar aprendendo. Ah, maravilha. Maravilha. Bom. Su, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Agradecer essa oportunidade. E eu estou vendo que as minhas meninas, ninguém perguntou nada, elas vão perguntar tudo para mim na próxima aula. Pode mandar por e-mail, que a gente responde. Eu vou encaminhar tudo para vocês. Mas a gente responde. É isso. Mas será que a gente não foi clara, né? Porque a pessoa, quando não está com dúvida... Não, deixa eu explicar, de jeito nenhum. É que elas não viram ainda, nós não estão vendo a BNCC. Ah, né? Entendi. Eles estão vendo o plano de aula, Plano de aula, então, objetivo, conteúdo, tal. E eu falei, gente, agora a gente vai começar a adequar, né? Então, tem alguns conceitos que vocês precisam saber. Então, a dúvida, e elas já me mandaram, né? Então, o que é objetivo e conteúdo é a mesma, e habilidade é a mesma coisa e tal. Então, a gente está nesse momento, né? E vai ser muito bacana, que a gente vai ter acesso também a esse material, então vai ajudar bastante, né? Mas estamos agradecendo mesmo, né, a essa possibilidade. E eu peço licença para eu sair, porque eu tenho que abrir a outra sala. Já tem aula às 21. Né? Então, as meninas, ok, mas eu preciso sair, senão chega alguém para abrir a sala, não tem ninguém, eles fecham, ninguém mais abre nada, né? Tá certo. Então, muito obrigada. Tá certo, também a gente já está... Nós é que agradecemos a oportunidade. Nossa, muito obrigada de vocês terem vindo, de vocês terem topado, de vocês terem aberto esse espaço na agenda de vocês. Fica o convite, ou talvez a ameaça de que vocês voltem. Pode chamar. Eu estou 24 horas liberada, então pode chamar. Pode chamar, eu não vou sair. Eu não vou sair. Pode ir. Vamos para o Zoom. Né? Vamos para o Zoom. Se quiser que a gente fale depois da BNCC, daí você fala. Claro, a gente vai querer sim, Então, muito obrigada a Suilene pela parceria, pela integração. A gente poderia fazer outros momentos assim, né? Sim. Mais momentos assim. Bom. Tereza, obrigada por ter vindo. Letícia, Bruna, prazer em revê-las. A Vanessa, minha querida, daqui a pouco a gente conversa. O pessoal tem aula depois das 9 horas. Então, o pessoal que era comigo às 9 já fez aula agora, antecipou. Então, muitíssimo obrigada, Márcia, muitíssimo obrigada, Marina. Foi muito esclarecedor, acho que deu assim, mais clareza, e aí a gente retoma com os exemplos das professoras do Progressão também, que gravaram, que foram umas graças, contando como elas fazem também, cada competência, cada habilidade, foi muito legal. Então, a gente pode disponibilizar o material de vocês para as meninas verem? Pode. Eu vou mandar para você pelo WhatsApp os projetos, as sequências, o planejamento. Tá legal. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada. Boa noite, obrada para todos. Obrigada, colegas. Muito obrigada. Boa noite. Beijo, Tereza. Tchau, boa noite. Boa noite. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada. Beijo. Vamos marcar um pedagogia em debate para falar sobre a base. Acho que seria bem Vamos. legal. Com certeza. Bem bom. Um beijo. Beijo, Tava com saudade de te ver, Márcia. Um beijão. Olha, deixa eu passar essa loucura, daí você vem aqui tomar café comigo. Todas vocês. Isso. Matar a saudade. É isso mesmo. Também. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, beijo, Obrigada, beijo. Tchau, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Foi muito bom, muito obrigada. Vou encerrar a reunião então, tá, pessoal? Tá bom.